Bom, um aspirante de futebol, para que ele tenha que ter sucesso, primeiro ele tem que ter um pouco de talento, isso é sem sombra de dúvida. E para ter sucesso, você tem que ter comprometimento com tudo aquilo que você faz. Se comprometer com o trabalho, com o treinamento, com a dedicação, se comprometer com o seu objetivo. Muitas pessoas querem ter sucesso sem ter sacrifício, sem ter força de vontade, sem ter que passar por algumas barreiras. Ter sucesso é dedicação, trabalho e bastante esforço. A melhor maneira de um time ter sucesso é jogar como time, porque não existe um time ter sucesso quando se fala de individualismo. Um time requer um conjunto, um todo. Eu costumo falar que quando se ganha, ganha todo mundo. Quando perde, você começa a apontar os erros individuais. Então, o time, para ter sucesso, o time tem que estar focado. O time tem que estar na mesma linha de pensamento, desde o goleiro até o ponta esquerda. E se você não estiver focado, se você não fizer com que o time foque no seu objetivo, dificilmente você vai conseguir sucesso. A Copa do Mundo é uma competição completamente diferente de todas as outras competições. Existe uma preparação diferente para a Copa do Mundo. Só não existe a maneira de pensar, porque a Copa do Mundo são 7 jogos, você tem a possibilidade de perder um jogo, que é na fase de classificação, e depois da fase de classificação, acabou, é mata-mata. Você não pode mais errar, você não pode cometer erros, você tem que estar com o pensamento ligado a 100%, você tem que estar focado naquilo que você quer. Então, o nível de preparação para a Copa do Mundo é completamente diferente do nível de preparação para um clube que, por exemplo, tem um ano para preparar. Se eu tenho um ano para preparar, durante esse ano eu vou ter aí, sei lá, 38 jogos. 38 jogos, se você perder 10 jogos, você ainda pode ser campeão. Copa do Mundo, se você perder um jogo, de repente já você não consegue mais ser campeão. Então, a preparação é completamente diferente da preparação do clube. Você fala para assim, como é que se prepara um time? Isso é de cada time, de cada treinador e de cada país. Bom, todos os treinadores acabam influenciando na carreira vitoriosa de um atleta quando ele quer vencer. Mas eu acho que o que mais influenciou foi um só, então é muito fácil, muito fácil falar e responder, que foi o Tele Santana. Eu costumava falar que eu e o Tele Santana a gente juntava a fome com a vontade de comer. O Tele Santana adorava dar treino e eu amava treinar, amo até hoje. Então ele me ajudou bastante, eu tinha muitos defeitos, né? Tinha muitas falhas quando eu comecei a jogar na lateral, porque era uma posição que eu não gostava de jogar. E ele, com muita persistência, acabou insistindo para que eu pudesse corrigir esses erros. E graças à insistência dele e à minha superação, à minha vontade de acertar, a gente acabou conseguindo aí chegar onde eu cheguei, sendo um dos laterais aí que mais vezes jogou com a camisa da seleção brasileira. Então, o treinador que mais me ajudou, principalmente quando eu comecei, foi o Tele Santana. E no finalzinho já o Ancelotti. O Ancelotti, nós tivemos aí um nível de amizade sensacional. Como todo atleta é um ser humano normal, tem vários problemas. Quando eu mais precisei dele, foi a vez que ele mais me estendeu a mão. Então eu tenho um carinho muito grande por todos eles, mas o Ancelotti e o Tele Santana foram 2 treinadores especiais na minha vida. O futebol ele não é feito só de vitórias, ele é feito de derrotas também. E as derrotas te ensinam muita coisa, principalmente quando você acha que já é campeão ou que já ganhou e acaba sendo derrotado por um adversário que você menos espera. Mas eu acho que a vida, e principalmente a de grandes clubes, grandes seleções e grandes atletas, é feita de conquistas e de derrota. Todo mundo aprende numa derrota, não só no futebol, mas na vida normal. O que serviu aquela derrota, muitas pessoas falam, o que você aprendeu na derrota depois de 98. 94 nós fomos campeão, 98 nós fomos vice e 2002 nós fomos campeão. Então a derrota é inerente àquilo que nós fazemos. Qualquer um pode perder uma final de Copa do Mundo. É uma final de Copa do Mundo, não é um jogo qualquer. Você chegou na final e você perdeu para uma grande seleção, que era a seleção da França que estava jogando em casa com toda a sua torcida. Então a derrota, sinceramente, falando bem claro, faz parte da nossa carreira, faz parte da nossa vida. Conquistas e derrotas, nós vamos conviver muito tempo com isso, mas a derrota sempre faz você
repensar em o que você fez de errado. A gente sempre fala o que você fez de errado, você nunca fala o adversário foi melhor do que eu. Bom, primeiro, a educação é importante em todos os sentidos, não só na carreira do atleta profissional, antes, durante e depois. A educação tem que ser prioridade no mundo inteiro. Eu acho que através da educação você cria grandes homens, grandes mulheres, grandes atletas, grandes jogadores e grandes cidadãos. O que mais falta hoje no mundo inteiro, eu acho que é a educação. Nós esquecemos que a melhor maneira para que você possa educar uma pessoa é através da educação, através da escola. A escola é tudo. Acho que a escola é primordial para que você possa ir e aprender. Então, a educação é uma coisa tão simples que parece que hoje virou uma coisa tão complicada quando se fala no termo de educação. Não adianta você educar só um atleta profissional, você tem que educar o ser humano. Porque o atleta profissional ele tem uma carreira curta, ele pode jogar 15, 20 anos, mas o ser humano ele continua para o resto da vida. Então, quando nós falamos de educação, nós falamos de educação no contexto geral, do ser humano, tanto profissional ou não profissional. Me beneficiei em tudo. Tudo que eu tenho é graças à minha carreira profissional. Tudo que eu tenho é devido ao que eu fiz no futebol. Os benefícios são totais. Hoje eu estou aqui dando entrevista para vocês e isso foi um benefício da brilhante carreira que eu fiz, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Então, tudo para nós é benefício, abre as portas para o mundo inteiro. Bom, a Fundação Cafu já começou bem antes de eu me tornar jogador de futebol. Então, depois que eu me tornei jogador de futebol, foi só uma sequência daquilo que eu já vinha fazendo bem antes. Muitas pessoas esperam ter fama, ficar famoso ou ter sucesso para que possa ajudar as outras. Não. Você pode muito bem ajudar as outras pessoas, mesmo não sendo famoso, não estando na televisão e não fazendo com que as pessoas te vejam. Eu acho que o ato, o fato de ajudar tem que ser do coração e tem que ser espontâneo. Você não precisa ir na televisão e mostrar para todo mundo que você está ajudando as pessoas. Você tem que ajudar e ponto final. Esse é o mais importante, claro. Depois que eu me transformei num jogador de futebol, que virei capitão da seleção brasileira, que fui campeão do mundo, algumas facilidades nós tivemos. Mas não foi isso que influenciou com que eu abrisse a Fundação Cafu e desse esperança para aquelas crianças do meu bairro. Foi exatamente aquilo que eu achava que deveria fazer em relação a eles. Deus me deu uma oportunidade e eu só estava retribuindo através daquelas crianças. Bom, são duas coisas completamente diferentes, né? Você viver uma Copa do Mundo dentro das quatro linhas, dentro do campo, sendo protagonista, e você viver a Copa do Mundo como dirigente, como embaixador, como cartola, enfim, do jeito que eles falam. Como jogador é uma experiência sensacional. Todo atleta, todo jogador tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Todo atleta profissional quer ir para uma Copa do Mundo. Ganhar uma Copa do Mundo, então, seria próprio alguma coisa assim fora do normal. Imagine eu que disputei 3 finais de Copa do Mundo consecutivas e disputei 4 Copas do Mundo. Então, foi um sonho que se tornou uma realidade e eu procurei sempre dar sequência em tudo aquilo que eu fazia. Então, vivenciar a Copa do Mundo dentro do campo é completamente diferente daquela que eu estou fazendo hoje nos bastidores. A organização, a preparação para uma Copa do Mundo, as pessoas que estão em volta para que tudo possa acontecer durante 90 minutos, até um pouquinho mais. É uma coisa assim, sensacional, uma experiência que eu estou curtindo bastante. Eu nunca fui de ficar muito acomodado, nunca parei no tempo, sentei no sofá e esperei as coisas acontecerem na minha vida. Eu sempre corri atrás, sempre batalhei para que tudo acontecesse. A gente chega num certo nível da nossa carreira, tem uma frase do nosso glorioso Ayrton Senna que é fantástica, que ele fala que não é difícil você pegar o mundo, é difícil você mantê-lo. E para manter você precisa se dedicar, trabalhar, ter comprometimento, nunca se acomodar. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Mesmo sendo o único jogador na história a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, jogar 150 jogos com a camisa da seleção brasileira, jogar 20 jogos em Copa do Mundo, jogar 4 Copas do Mundo. Depois que eu parei de jogar futebol, depois de ter sido um
nos grandes atletas do futebol mundial, eu não me acomodei. Fui fazer cursos da UEFA para aprimorar um pouco mais o meu conhecimento, para saber como é que funcionava o mundo extra-futebol. Fui fazer meu curso de inglês para que eu pudesse ter facilidade de falar com as pessoas, porque eu sabia que a comunicação era de extrema importância para mim, principalmente na função que eu tenho como embaixador de várias coisas. E eu acho que o conhecimento é tudo. Cada dia que passa, você tem algo diferente para aprender e para conhecer. A gente costuma falar que a nossa vida é uma lição, né? Cada dia se aprende uma coisa diferente com pessoas que você menos imagina. Então, todo mundo tem algo para apresentar para nós, todo mundo tem algo para que você possa, às vezes, até copiar sendo algo bacana. E eu fui sempre atrás disso, sempre fui atrás dos bons exemplos, das boas coisas, tudo aquilo que pudesse agregar na minha carreira após jogador de futebol. Então, não é porque eu fui o Cafu, o capitão da seleção brasileira, que eu ia sentar no sofá e esperar as coisas acontecerem na minha vida, não. Eu não sou desse tipo, não. Meu tipo é o tipo que trabalha e corre atrás de tudo aquilo que quer. Bom, primeiro, você que está pensando em desistir só porque não deu certo algo que você tentou fazer, jamais desistir é pros fracos, é pros covardes. E eu tenho certeza que você não é nem fraco nem covarde. Por isso não desista nunca, lute sempre pelos seus sonhos, lute pelo seu objetivo, lute por aquilo que você quer. As dificuldades estão aí para ser superadas, as barreiras são colocadas na nossa vida para nós superarmos. Eu tenho certeza que nós vamos superar essa barreira. Eu superei 9 barreiras e estou aqui falando com você hoje com a maior autoridade. E tem uma frase que eu gosto muito que é: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Lute, porque só lutando você vencerá. Lute! Não deixe a vida passar na sua frente sem que você faça nada. Corra atrás daquilo que você quer, dos seus sonhos e dos seus objetivos. Capitão Cafu. Bom, eu acho que não... É claro que o protagonista maior é o jogador de futebol, é o atleta. Mas isso não quer dizer que você seja mais ou menos importante do que um preparador físico, do que um treinador, do que um médico, do que um nutricionista, que são as pessoas que acabam dando suporte para que nós, atletas, possamos alcançar o nosso objetivo, o nosso auge, que é conquistar títulos. Então, existem outras opções a não ser atleta. Não é porque eu não fui um atleta que acabou minha vida e eu não tenho mais o que fazer, não. Existem outras maneiras para que você possa estar dentro do futebol, trabalhando e ajudando o futebol e fazendo aquilo que você gosta. Como procurador, como dirigente, como médico, como nutricionista, como administrador, como presidente, enfim. As opções são amplas. Você só não tem opção se você realmente for um cara folgado, ficar sentado e esperando a coisa acontecer.